Imagina acordar num mundo em que a maioria do trabalho braçal e repetitivo é feita por máquinas. Carros que dirigem sozinhos, armazéns que funcionam sem operários, escritórios inteiros gerenciados por algoritmos. Parece ficção científica, mas não é. E a pergunta que esse mundo faz para você é simples e brutal. Você vai ser dono das máquinas ou vai ser mais uma pessoa que elas tornaram desnecessária? Hoje eu vou te mostrar por que essa pergunta importa muito mais do que parece. E por que o maior obstáculo entre você e a resposta certa é o Estado. Vamos começar com um problema que poucos gostam de encarar diretamente. A Previdência Social, como a gente conhece, funciona com uma lógica simples. Os trabalhadores de hoje pagam as aposentadorias de hoje. É um esquema de repartição entre gerações. Quem está na ativa sustenta quem está no descanso. Isso funciona enquanto tem muita gente jovem trabalhando e poucos idosos aposentados. O problema é que essa equação está se invertendo. A pirâmide demográfica está de cabeça para baixo. Envelhecemos, temos menos filhos e a base de contribuição encolhe, enquanto a fila de aposentados cresce. Até aqui já seria um problema sério, mas a automação joga uma segunda bomba em cima. Se robôs e inteligência artificial substituem uma fatia crescente dos empregos, a produção não cai, ela sobe, mas ela sobe sem gerar salários, sem gerar contribuições previdenciárias, sem entrar na conta que sustenta o sistema. Menos trabalhadores formais contribuindo, mais aposentados esperando receber. O modelo começa a rachar nas costuras. E qual é a reação do Estado diante disso? Não é questionar o modelo, é tentar taxar as máquinas. Imposto sobre robôs, sobretaxa para empresas que automatizam, aumento de imposto sobre dividendos, contribuição especial sobre automação, penalidades fiscais para quem usa IA intensivamente. O rótulo muda a cada proposta. O efeito é sempre o mesmo: encarecer o investimento. Mas espera, isso não seria matar dois coelhos com uma cajadada só? Financiar a previdência e proteger os empregos ao mesmo tempo? Só que o problema é que não existe imposto só sobre o robô ruim que destruiu o emprego. A definição legal de robô é literalmente uma máquina capaz de executar uma série de ações complexas de forma automática. Isso é a linha de montagem, é o software de contabilidade, é a IA que analisa contratos, é o sistema de irrigação automatizado na fazenda. Quando você taxa robôs, você taxa investimento. Não só o investimento que substitui os trabalhadores, você pune também o investimento que os complementa, que aumenta a produtividade deles, que eleva o salário real da economia inteira. E tem mais. Se o Brasil taxar robôs e o resto do mundo não fizer o mesmo, nós não paramos a automação. Nós só ficamos para trás. Mas então o que você faz com esse problema real? A Previdência precisa de fontes de financiamento. A automação está chegando de qualquer jeito. O que fazer? A resposta é mais simples e mais poderosa do que parece. Em vez de tentar parasitar a riqueza que os robôs vão gerar, taxando quem os fabrica e quem os compra, a pergunta certa é outra. Como a gente faz para que as pessoas comuns sejam donas dos robôs? Pensa comigo. Os donos dos robôs, ou seja, os investidores que colocaram suas poupanças para financiar a produção dessas máquinas, vão receber a renda que elas geram. Quanto mais os robôs produzirem, mais o dono vai receber. Se você é um dos donos, a automação é boa para você. Sua renda de capital sobe junto com a produtividade das máquinas, gerando renda crescente para quem é dono. Se você não é dono de nada, aí sim você está vulnerável. Você depende de salário que pode sumir e de um Estado que promete te proteger com o dinheiro que ele vai ter que arrecadar de quem ainda está trabalhando. Isso é o que se chama de sociedade de proprietários, uma economia em que a maioria das pessoas não depende só do salário, porque tem capital. Ações, fundos, participação em empresas, poupança produtiva. Uma fatia real da economia que gera renda independente do emprego. No mundo de IA e robótica, esse conceito ganha uma urgência nova. Não basta ter o direito a um emprego que pode desaparecer. Você precisa ter direito de propriedade sobre uma parte das máquinas que vão continuar produzindo valor, mesmo que você não estiver mais vendendo horas. E isso muda completamente a lógica da Previdência. Hoje, no modelo de repartição, você contribui compulsoriamente, o Estado gasta imediatamente e te promete que no futuro alguém vai fazer o mesmo por você. É uma cadeia de promessas que exige um governo eterno, uma pirâmide demográfica saudável e uma economia que nunca para de crescer com empregos formais.
No mundo que envelhece e automatiza rapidamente, essa cadeia quebra. No modelo de capitalização, a lógica é outra. Você contribui para uma conta que é sua. Esse dinheiro é investido em ativos reais, empresas, fundos, infraestrutura, e a aposentadoria vem da renda que esse capital gerou ao longo do tempo. Robôs e IA não são problema nesse segundo modelo. Eles são exatamente o que você quer que o seu capital compre. Máquinas que produzem cada vez mais, com cada vez menos custo, gerando renda crescente para quem é dono. Mas aqui chegamos ao nó do problema. Quem é o principal obstáculo para essa transição? É o Estado. É o Estado que mantém um sistema previdenciário de repartição compulsório que exige fatias enormes da renda do trabalho, deixando pouco espaço para poupança privada e acumulação de capital. É o Estado que tributa agressivamente a renda de capital, punindo exatamente quem tenta se tornar proprietário. É o Estado que flerta com impostos sobre robôs e automação, ameaçando destruir a base de capital que poderia financiar as aposentadorias do futuro. E é o Estado que mantém um debate público focado na pergunta errada: como taxar mais para salvar o modelo antigo, em vez de como destravar o caminho para que mais pessoas acumulem capital real. O novo paradigma que precisamos construir passa por 3 linhas concretas. A primeira é migrar progressivamente para sistemas de capitalização, contas que são de cada pessoa, contribuições que viram ativos reais, não promessas políticas, proteção de propriedade genuína, não sujeita a reformas e calotes disfarçados de ajuste fiscal. A segunda é parar de punir a renda de capital e ajustar o sistema tributário para que seja vantajoso para uma pessoa comum poupar, investir e se tornar acionista de empresas produtivas. Você quer muitos pequenos proprietários, não meia dúzia de grandes grupos e um Estado gigante no meio capturando tudo. A terceira é ampliar os instrumentos que permitem que gente comum participe de projetos grandes, fundos de investimento acessíveis, previdência complementar bem estruturada, acionariado em empresas que usam IA e automação, veículos que democratizem o acesso ao capital produtivo. Robôs e inteligência artificial não são o problema, eles são a maior máquina de geração de renda de capital da história humana. O problema é quem vai ser dono dessa máquina. Se a resposta for só o Estado e meia dúzia de grandes grupos, enquanto o resto da população vira dependente de transferências e promessas políticas, teremos construído exatamente o pior dos mundos. Mas se o caminho for ampliar a propriedade, facilitar que pessoas comuns se tornem capitalistas por mérito de sua própria poupança e investimento, aí sim, o mesmo processo que hoje gera medo virá a base de uma liberdade econômica real. A automação está chegando independente do que qualquer governo decida. A única escolha que ainda está em aberto é essa: você vai ser dono das máquinas ou vai depender de quem for? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Tem muito mais conteúdo chegando. Sugiram temas para vídeos aqui nos comentários. Aguardo